Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje, dia 18 de outubro de 2019, vamos gravar o segundo vídeo do dia, edição noturna. A gente vai tratar sobre diversos assuntos aqui neste momento. Vamos falar sobre a fake news plantada hoje pelo Grupo Globo. Vamos falar também sobre o treinamento que ocorreu hoje na parte da tarde lá no CT do Almirante. Iremos falar da nossa base forte que tem compromissos importantes amanhã em São Januário, assim como falaremos sobre o centro de treinamento do Vasco da Gama. Vamos começar a falar sobre a fake news. O jornalista do Grupo Globo, Anselmo Góes, colunista do jornal o Globo, de forma estúpida e irresponsável, plantou uma fake news hoje de forma a difamar o grande benemérito José Luiz Moreira. O Anselmo Góes, na sua coluna, menciona que o grande benemérito do Vasco ficou rico ao ganhar uma bolada de 8 milhões de reais. E isso não consiste. O Vasco fez um acordo com José Luiz Moreira. Foi homologado um acordo de 3 milhões e 900 mil, onde o Vasco terá que pagar em 30 vezes 130 mil reais. Então, esta é a verdade. O Vasco foi sim condenado a pagar cerca de 8 milhões, mas foi feito um acordo, o qual ficou homologado entre as partes, Dr. Paulo Reis e José Luiz Moreira, que o Vasco pagaria 3 milhões e 900 mil. Esse é o jornalismo imparcial e investigativo da Rede Globo. Um jornalismo que é tendencioso, sempre foi e que não tem responsabilidade. A gente deve ir atrás da verdade para poder esclarecer tudo para os vascaínos, porque eu ouvi vários papagaios aí já falando besteira. Então está esclarecido aqui. Vamos falar sobre o treinamento que ocorreu hoje lá no CT do Almirante na parte da tarde. Começou o preparativo do Vasco da Gama para poder enfrentar no próximo domingo, às 16 horas, o Internacional lá no Beira-Rio. O Vasco tentará a sua 4ª vitória fora de casa e o Vasco está com uma vantagem aí nessa preparação. O Internacional jogou ontem contra o Avaí lá na Ressacada, em Santa Catarina, então vai ter um dia a menos de preparação. A equipe do Internacional chegou na parte da tarde hoje em Porto Alegre. Então o Vasco teve um dia a mais aí para poder fazer esses treinamentos. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele não resolveu qual será a equipe titular. Ele tem algumas dúvidas no meio-campo, principalmente no que tangencia a permanência do Bruno Gomes, ou ele irá colocar o Raul. O Raul hoje não treinou, deu apenas voltas aí em campo para poder recuperar a parte física que vem de lesão, e há a possibilidade também do Fred Guarim começar esta partida. Pessoalmente, eu não mudaria esta equipe do Vasco da Gama, repetiria a equipe a qual venceu o Botafogo por 2-1 no meio de semana. Equipe que está vencendo não se mexe,
e eu continuaria com o Bruno Gomes no meio-campo. O garoto fez uma bela partida, não tem por que substituí-lo, assim como continuaria com o Felipe Ferreira, que é um atleta que distribui melhor as bolas no meio de campo, é um atleta totalmente capacitado para poder levar o Vasco da Gama ao ataque. Então eu repetiria a mesma escalação até para a gente poder ganhar entrosamento, e deixaria o Guarim como opção aí para o segundo tempo, visto que, segundo o próprio preparador físico do Vasco da Gama, ele só teria 45 minutos de condições de jogo, porque ainda aprimora a parte física. Vamos falar agora da base. O Vasco amanhã tem 2 compromissos importantíssimos em São Januário. O Sub-15 vai enfrentar o Fluminense às 10 horas e o Sub-20 vai enfrentar o Flamengo às 15 horas na decisão do OPG. O Vasco, que perdeu o primeiro jogo lá na Gávea por 2-1. Aliás, nem teve jogo porque estava um pântano, muita chuva e foi um jogo de polo aquático. Vários torcedores hoje procurando ingressos para essa partida, importantíssimo, e isso, torcedor deve ir amanhã em São Januário apoiar a garotada do Sub-15 e do Sub-17, porque eles merecem. Essa base que tem dado orgulho e motivos de alegria para o Vasco da Gama este ano. E principalmente o Sub-20, mais alegrias virão ainda este ano, visto que o Vasco se classificou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos falar agora do CT. Meus amigos, o Vasco da Gama hoje publicou fotos do muro do CT, após atingir 30% da meta da segunda fase. A primeira fase a gente atingiu rapidamente a meta desejada. A segunda fase está estagnada, talvez pela falta de credibilidade do senhor Alexandre Campelo. No entanto, eu faço um apelo a você, torcedor do Vasco, você, torcedora do Vasco, para apoiar, meus irmãos. Vamos ajudar na construção do CT. É importante sim a gente fazer esse CT, ajudar o clube a construir mais essa meta. E estamos juntos. Meus amigos, com relação a este CT, eu tenho uma opinião. Acho o CT importantíssimo, mas acho também, se eu fosse presidente do Vasco, daria prioridade para o pagamento de contas, principalmente para caçar meios, campanhas para poder pagar os funcionários do Vasco da Gama, os funcionários do Vasco que continuam sem receber, funcionários aí com 2, 3 meses atrasados, assim como os atletas do futebol que estão aí com 3 meses de CLT atrasado e 5 de imagem. O Vasco precisa resolver essa situação o mais rápido possível. De verdade. Meus amigos, vamos apoiar amanhã o Vasco da Gama em São Januário, nas categorias de base. Os meninos são o futuro de amanhã e é importantíssimo esse apoio amanhã. Que a gente passe por cima pelo Freguês das Laranjeiras e pela Mulambada amanhã, que os garotos possam desenvolver um bom futebol amanhã jogando lá em São Januário, que será importantíssimo, principalmente ganhar do Flamengo após aquele escândalo, aquela briga que ocorreu lá na Gávea. Então vamos dar uma resposta em campo, cheguem cedo para evitar confusão em filas e vamos torcer para o Vasco da Gama. Amanhã a gente vai continuar aqui a acompanhar a equipe profissional, pois o técnico Vanderlei Luxemburgo deve concretizar aí quais
os jogadores serão titulares na partida aí contra o Internacional neste domingo. Então essas eram as notícias, meus amigos. Vasco neles e estamos juntos. Valeu!